Bom dia, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do Melhor Escola. Eu sou a Luísa Vieira e estou aqui com a psicóloga e psicopedagoga Amanda Morim. Amanda, muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigada a você, Luísa, pelo convite. Hoje a gente está aqui, né? Faz quase 3 meses de que estamos isolados e a gente resolveu falar sobre um tema muito importante, que é o impacto da quarentena na saúde mental das crianças e adolescentes que estão em casa, né, Amanda? Você quer contar primeiro um pouco da sua experiência, né, como psicóloga e nesse meio da educação? Quero sim. Então, bom, como a Luísa falou, eu sou psicóloga, psicopedagoga clínica e proprietária da Clínica Espaço Construir. Eu tenho aí 17 anos nessa área, trabalho tanto atendendo o paciente em consultório, mas também dando orientação para as escolas, né? Para o corpo docente, para a coordenação pedagógica, de como lidar com um aluno que possa vir a ter algum tipo de dificuldade na aprendizagem, com métodos, né, diferenciados. Enfim, acho que é isso. Aposto que para você também deve estar sendo um momento diferente, né? Esse da quarentena. Mas, Um Amanda, desafio. com certeza. Que impactos que o isolamento social pode ter na saúde mental dessas crianças que estão em casa? Então, Luísa, eu acho que esse momento, para todos nós, mas principalmente para os pais, porque agora tudo acontece em casa, né? Então, eu falo dos pais porque é importante essa observação de como que a criança está se comportando. Então, eu diria que muitas vezes comportamentos como introversão é um sinal, né? O adolescente, ele já tem normalmente esse comportamento mais acentuado, mas na criança menor, não. A criança menor, ela é mais agitada, né? Então, se ela começou a ficar mais quietinha, mais triste, sinal de alerta, né? E você acha que isso talvez pode ter a ver com o fato delas estarem ainda mais conectadas às telas dos aparelhos? Porque antes a escola era um ambiente físico, né? Então, Exato. esse tempo, eles tinham esse tempo longe das telas, né? E aí Sim. agora, de repente, é tudo no computador, ou no celular, ou no tablet, então talvez como separar também assim o momento de diversão, o momento de estudo, já que tudo acontece no mesmo lugar. É importante lembrar, Luísa, uma curiosidade, né? O cérebro, ele é um órgão social, né? Então, como você disse, na escola, no ambiente escolar, existia muito essa interação, né? Social, tete a tete ali, olho no olho. Ainda existe essa interação? Sim, mas mediada pela tecnologia. Então, é diferente, né? A prioridade agora é o isolamento social. Então, essa coisa do pegar, né, de estar perto, junto, está tendo que ser evitado nesse momento. Então, eu acho que é sempre importante a gente lembrar dessa questão de que nós, seres humanos, somos sociais, tá? Qual foi a pergunta que você fez de separar? Só me retoma, para eu não me perder na resposta. De como separar, talvez, uma omissão e o de estudo, né? Então, como auxiliar a criança com isso, assim, já que tudo está sendo feito no mesmo local, né? A brincadeira, de Tá, certa forma, isso. e o estudo também. A rotina, né? Por mais difícil que seja para todos nós, adultos, crianças, adolescentes, idosos, mas esse momento, ainda assim, a gente precisa da rotina e talvez mais ainda, porque a nossa mente já está muito desorganizada pelo esse coletivo, né? Tá havendo uma certa confusão mental. Ora pode, ora não pode, ora é, ora não é. Então, a rotina, ela
traz essa organização interna, né? Então, arrumar as coisas, e aí a rotina vem com esse intuito de prever o que vai acontecer, traz uma saúde mental, né? E eu acho que isso é muito de cada família, de sentar e como é que acontece aqui em casa? Vamos lá. Então, essa vai ser a rotina da criança, qual é o período que ela estuda. Como você falou, agora é tudo muito tecnológico, online. Então, vai jogar no tablet, no iPad, né? No celular, a aula, a mesma coisa. Então, a gente precisa tentar equilibrar essa rotina de modo que a criança, o adolescente, tenha outras coisas para fazer, não só através do meio eletrônico, né? Mas de fazer uma leitura com um livro, papel mesmo, não no meio eletrônico, brincar, jogar, né? Conversar, ter momentos com a família para isso, né? E no caso da criança mais nova, que talvez, vamos, né, falar das crianças até 5 anos de idade, que muitas vezes não tem aula à distância, né? Então, como montar uma rotina para essa criança? Às vezes o pai está ali em casa, né, trabalhando, não tem como dar muita atenção. Então, como pode ser uma rotina para uma criança que não está tendo aula nesse momento? Tá, por incrível que pareça, Luísa, pelo que eu estou observando, até as crianças de 5 anos estão tendo aula online. O que está sendo um desespero para os pais, porque ainda a criança nessa idade, a atenção, que a gente chama de atenção sustentada, ela é baixa. Isso daí vai estar sendo desenvolvido no decorrer do desenvolvimento dela. Então, a criança ela não consegue ficar muitas horas ali, apesar de ser eletrônico, mas ela não consegue focar a atenção dela por muito tempo nisso, né? Então, assim, pelo que eu venho observando, as crianças dessa idade, sim, também estão passando por esse momento de aulas online. Mas, pensando, então, numa criança que não esteja em aula online nessa idade, eu diria que para os pais pensarem em propiciar espaço, montar espaço, para que até ajude os pais que estão trabalhando em casa, tem reunião. Então, assim, agora é o momento de você pintar. Talvez seja desesperadora a bagunça, a sujeira, mas tá tudo ok, vamos lá, vamos fazer assim, porque é bom para a criança estar desenvolvendo algumas habilidades nesse momento, e também para os pais terem tempo de se dedicar e se focar naquilo que eles precisam para o trabalho. Então, montar um espaço onde tenha, por exemplo, tintas, agora é a hora da pintura, e deixa lá. Depois o papai, a mamãe vai vir ver aqui as suas obras de arte, né? E torcer para que não seja na parede, enfim, né? Tem que ter paciência, né, Amanda? Tem. E depois que se também pintar a parede, vamos lá, vamos todos juntos limpar aqui. Você percebe que é muito uma questão de a gente ir se adaptando? Não tem o certo, não tem o errado. Agora a gente precisa buscar algo que naquele momento dê para a gente pensar na saúde mental, porque senão é enlouquecedor para todo mundo. Outra sugestão, massinha de modelar, também muito legal para estimulação de habilidades aí cognitivas, e segura a criança lá um pouquinho, né, e também, de novo, não pode ser isso a tarde inteira, porque vai ser apenas um período, no máximo meia hora, 40 minutos para essa atividade. Então, ter algumas opções de atividade, olha, você brinca de massinha, cansou, brinca com a tinta, na coisa do eletrônico. E TV também é eletrônico, se a gente for pensar, né? Enfim, Sim, não sei se eu respondi certeza. a sua pergunta. Não, respondeu. E também tem coisas boas na TV, né? E no YouTube, Sim. e nesses outros canais. Não Tem é que ter assim, horário a questão pra isso também. Não é questão de não vamos usar, né? Mas Não. acho que tentar achar um Equilibrar. balanço. E falando um pouco dessa questão da saúde mental,
Muitas vezes as pessoas acham que as crianças mais novas, principalmente, não têm noção do que está acontecendo, né? Ah, ela não sabe o que é o coronavírus, ou ela não sabe o que é a pandemia. Como conversar? Como que o pai pode conversar com a criança, seja ela pequena ou adolescente, né? Como ter essa conversa com ele sobre o que está acontecendo? Então, é interessante porque já tem até disponível em alguns lugares e-books sobre o coronavírus em formato de historinhas. Bem interessante, porque é uma forma de você introduzir o assunto com a criança numa linguagem que seja dentro das condições de absorção, né, da criança. Então, pode ser através de histórias, mas mais do que isso, de a gente falar, é a gente escutar. É ouvir quais são os medos, as fantasias, que tipo de questionamento o seu filho e a sua filha têm com relação a isso. E é muito curioso, porque surge de tudo. Às vezes, coisa que você nem imaginava que ele poderia estar se questionando ou com medo, aparece. E aí, de novo, ir tratando pontualmente de acordo com aquilo que vai surgindo de sentimentos da criança. Né? Com certeza, acho que se nós que temos toda essa capacidade de lidar com emoções, né? Imagina a criança, ela sente, né? Ela percebe Eles são umas também isso. esponjinhas, né? Principalmente nessa faixa etária, né? De 3 a 5 anos, até um pouquinho mais, 6, 7 anos, talvez. A criança, ela absorve tudo. Mesmo aquilo que não está sendo falado concretamente, né? Ela percebe, está no ar, né? Então, por Sim, isso que é com importante certeza. falar. Não deixe na fantasia da criança, ou seja, ela ficar, né, pensando no mundo dela. Converse. Eu acho que essa é a melhor forma para poder diminuir a nossa angústia enquanto pais, né? E a angústia deles também, né? E, Amanda, você comentou sobre as crianças de hoje em dia serem um pouco mais introspectivas, né? Existem, que tipos de sinais os pais e os responsáveis devem ficar alerta com relação ao comportamento da criança? Ah, então, se ela está ficando muito tempo isolada, ou se ela está muito agressiva, ou se ela está muito triste, você pode dar algumas, não sei se seria dicas a palavra, mas que tipos de Orientações, né? Uhum. orientações para os pais com relação a isso? Posso sim, Luísa. A gente precisa pensar sempre no básico, né? Nas nossas necessidades básicas. Então, pensando nisso, por exemplo, a alimentação, o desejo de se alimentar, de comer. Daí a gente fala dos excessos. Tá demais? Sinal de alerta. Tá de menos? Sinal de alerta. Né? Eu acho que o termômetro é isso, os extremos. Mas pensando na questão de necessidades básicas, então, a alimentação, o sono. Como é que tá o sono? Tá tendo muito pesadelo? Não tá conseguindo dormir? Tá dormindo demais? Percebe que são os exageros? Né? Eu acho que esse é o termômetro. Então, a alimentação e o sono. Além desses outros comportamentos que eu já comentei anteriormente, né? Tá muito triste, tá muito isolado, tá muito agressivo. É claro, Luísa, também, que eu venho observando, e até conversando com colegas da área da saúde, que muitos comportamentos que já existiam antes quarentena. Então, vamos lá, um indivíduo que já existia, um adolescente, com um certo grau de agressividade, na quarentena piorou. Não tenha dúvidas disso. Né? Então, a quarentena, de certa forma, ela potencializa, né? Alguns Exatamente. comportamentos que já existiam.
Exatamente. Então, até para nós, na nossa área, é muito difícil a gente mensurar o que é um problema, um distúrbio, um transtorno, o que é que está fora da curva neste momento de quarentena. É praticamente impossível. Mas isso não quer dizer que a gente não precisa acolher. Vamos observar, vamos olhar, vamos intervir. Percebe? Sim, com Mas certeza. mensurar isso nesse momento, para a área da saúde, também é difícil. Sim, com certeza, Amanda. E além do impacto, talvez, na saúde mental, o isolamento ou a exposição excessiva ao celular que as crianças estão tendo agora, né, e aos aparelhos, ele pode trazer algum impacto no aprendizado, ou, vamos supor, para as crianças mais novas na caligrafia, que estão em fase de alfabetização, né? Que outros impactos que o isolamento pode trazer e talvez o que os pais podem fazer para minimizar isso, né? Uhum. Eu não sei, assim, não só a questão do isolamento, mas, de novo, o excesso no meio eletrônico, não só agora, em época de quarentena, mas o excesso desses materiais, dessas ferramentas, altera e muito na aprendizagem, né? Não, de novo, não é que não tenha que ter. Aliás, até as próprias instituições hoje foram buscando inovar através do tecnológico, tendo tablets, né, como ferramenta para que as crianças possam se sentir mais motivadas, porque essa é a era tecnológica. Porém, muito tempo e quanto menor a criança e mais tempo nessas ferramentas, mais impacto no sentido de prejuízo para a aprendizagem. E aí a gente está falando de várias coisas, tá? O comprometimento, quando eu falo aprendizagem, são várias coisas, várias habilidades podem estar sendo comprometidas. Atenção, memória, organização, planejamento, porque nós somos uma rede, estamos conectados com várias coisas. Então, para cada criança, o prejuízo é de um jeito, percebe? Então, sem dúvida nenhuma que esse excesso é prejudicial. Por isso a importância da rotina. Então, horário para dormir, horário para se alimentar, horário para ver a TV, o celular, o tablet, os jogos, horário para aula, horário para brincar que não seja eletrônico. Percebe? Dá para a gente distribuir isso no decorrer da semana, né? Se possível, que também é muito importante, a pessoa que mora em casa, acho que tem mais privilégio nesse sentido, porque dá para ir no quintal tomar um sol, né? Quem mora em prédio, às vezes está sendo agora já liberado para descer e tomar um solzinho, que também é muito importante, né? Então dá para distribuir tarefas, atividades no decorrer da semana, que são totalmente importantes para o desenvolvimento humano, né? E tudo isso que a gente está falando, esse equilíbrio, ajuda no desenvolvimento, né? De uma forma saudável. Sim, com certeza. Eu acho que essa resposta sua respondeu a pergunta que o Vitor mandou aqui, porque ele falou: eu devo me preocupar com o tempo que a criança passa no celular ou no computador, né? Ou é apenas uma forma de passar o tempo? Então, acho que o que você falou aí Sim. já respondeu. Se o Vitor tiver mais alguma dúvida, pode mandar, a gente responde. Tem outras perguntas aqui, aí depois a gente responde elas. Tá bom. Só lembrando para o pessoal que está entrando agora, que a gente está fazendo uma live com a Amanda Amorim, que é psicóloga e psicopedagoga, mais de 17 anos de experiência na área de educação, e a gente está conversando sobre o impacto que o isolamento pode ter na saúde mental das crianças e dos adolescentes. Então, continuando, Amanda, algumas capitais brasileiras, né,
já anunciaram a reabertura das escolas, né? Ou em julho ou em agosto, isso também está meio incerto, né? Vai e volta toda hora. Do ponto de vista emocional, como que você acredita que será esse retorno para a criança, né? Essa transição de volta para o mundo que ela já conhecia? Tá. Então, e aí eu vou falar um pouquinho da minha experiência clínica, tá? Porque os atendimentos, alguns estão acontecendo ainda de forma online. Então, o que que eu percebo nas crianças? Já uma certa angústia, né? E saudade dos colegas. Apesar de estar acontecendo a aula online e eles estão lá vendo os amiguinhos, né? Pela telinha, não é a mesma coisa, né? Eles colocam que não é a mesma coisa. E de fato não é. Então eles querem correr com os colegas, porque hoje eles fazem, até tem atividades, eu vejo, de educação física online, mas cada um na sua casa, correndo no seu espaço, né? Não tá todo mundo junto, tá e não tá. É o que a gente tá vivendo, é e não é. É bem isso. Eu tenho uma prima que tem um filho que outro dia o filho dela tava brincando de esconde-esconde com o coleguinha no celular. Aí eles ficavam assim: ah, tenta adivinhar onde eu tô. Ah, eu acho que você tá na sala. Então acho Já que eles também se imaginou? adaptam de certa forma, né? Mas dá dó, né? Eles estão sentindo falta disso, né? Então, dá a impressão de que é assim, olha, ok, a gente aguenta por esse tempo, mas quando que volta? Quando que vai retomar o que era, né? Na cabecinha deles é isso. Então, o lado emocional, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que a gente tem muito a ganhar. Eu vejo só o lado positivo, na verdade, nesse sentido, né? Por causa da interação social. Então, retomando, é claro, a gente precisa continuar pensando na segurança, na saúde de todos, mas como que a gente poderia pensar, por exemplo, e tentando equilibrar todos esses fatores? Atividades onde não só dentro da sala de aula tem as janelas, mesmo abertas, mas poder fazer uma coisa mais ao ar livre, no pátio da escola, né? Por exemplo, na quadra, onde as crianças possam ter outras experiências, né? E também aprender com isso, porque precisamos abrir a mente. O aprender não é somente papel e lápis, que é essa coisa do convencional, né? A gente pode aprender de muitas outras formas. E acho que nesse momento é uma grande oportunidade para que possamos trabalhar com outras ferramentas, de outras formas, né? Que Então, tipos tá de lá, ferramenta, Amanda, você acha assim que a gente pode trabalhar? tá lá na hortinha, por exemplo, plantando uma sementinha, existe aprendizado ali. Jogando bola com o colega, com o amigo, numa atividade física, está acontecendo aprendizado, né? Um lanche mais extenso do recreio, né, que existia, está havendo aprendizado. Então, a gente pensar em como pode linkar aquilo que já existia, mas talvez estendendo um pouquinho mais, saindo da coisa da sala de aula, e o falar, 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 escrever, né? Não que não seja importante, também é, mas vamos pensar em mais coisas que poderíamos fazer neste momento e isso vai ajudar na própria segurança, né? Não ficar todo mundo no mesmo ambiente, aglomerado. Aglomerado. Exatamente. Né? E acho que nesse você falou uma coisa importante, assim, né? Muitas pessoas. Existe um certo preconceito com brincar, né? Com relação à criança. Ah, a criança fica Principalmente com a brincando. gente, viu? Aqui, o profissional, né, da área da psicopedagogia, da psicologia, a gente escuta bastante. É engraçado, eu rio com as famílias, né? Porque, assim, a criança pequena, se ela não vier para brincar, nada feito.
E aí, estou pagando terapia para brincar? Para brincar, né? Então, é um outro olhar que a gente tem. Mas é isso que você falou, existe um preconceito com o brincar, né? Mas através da brincadeira, tá acontecendo várias coisas invisíveis. Ou seja, né, ao olho nu, a gente não consegue. Mas no nosso olhar especializado, a gente consegue identificar e processar, né? Verbalizando para o nosso paciente o que está acontecendo ali. É a consciência. E é isso que a gente traz para a criança. Sim, é muito importante, né, isso. E que seja feito também dentro da escola, né, não só em casa. Tem. Não estou te ouvindo. Opa, peraí, tá me ouvindo agora? Voltou. Ah, tá Desculpa, não bom. estava te ouvindo. Imagina! Não, tranquilo. É, Falando da brincadeira, tem uma pergunta aqui que eu acho que tem muito a ver, uma pergunta da Silvana. Ela fala assim: em muitos casos, os pais passam a ser os colegas das crianças pequenas nas brincadeiras. E aí ela pergunta se você acha que isso tem impacto positivo na relação familiar, né? E como será no retorno? Então, os pais devem manter esse tipo de brincadeira? Como o que fazer, né? Sim. Ah, sem dúvida, eu acho que tem que manter uma experiência para ambos os lados, né? Para a criança e para os pais. Mas eu vou fazer uma observação aí nessa palavrinha colegas, né? O fato de a gente brincar com eles não significa que estamos no mesmo nível de somos amigos, colegas. Ainda sou o papel de autoridade, respeito, digamos, né? No sentido de respeito, para decidir, por exemplo, coisas por você. Afinal de contas, você é meu filho, você é minha filha, é menor de idade, então ainda preciso desse papel. Então, não é porque estão brincando que vai se perder, por exemplo, esse papel de pai e mãe, né? Na decisão de algumas coisas da vida da criança, né? Por isso que também é importante verbalizar isso para a criança, né? Estou aqui brincando com você, mas olha, depois a gente vai fazer tal coisa, né? Porque senão, meu pai é meu amigo, minha mãe é minha amiga, e aí a gente perde também um pouco do time para algumas coisas, né? Mas eu ainda preciso muitas vezes decidir coisas por você, porque você não tem condição, não tem capacidade ainda para decidir tal coisa. Então, impor Só um um certo parênteses. limite, né? Exato. Só um parênteses, né? Porque é bacana esse momento, eu não tenho dúvidas disso, que essa interação entre pais e filhos numa brincadeira é importante. E muito não existia por conta da própria falta de tempo que havia para essa interação. Então, é uma experiência muito gostosa para ambos os lados, mas a criança também precisa do momento com os colegas, com os amigos, outras relações, que não só a relação com os pais. Eles precisam construir esse mundo deles, e é através dessas experiências, né? Com certeza. Outra pergunta aqui que chegou, e aí acho que tem mais a ver com a questão do estudo dentro de casa, né? A Maria pergunta: como fazer com as famílias que não estão acompanhando seus filhos nas atividades? Ela perguntou se você tem alguma sugestão. Então, depende muito da idade também que a gente está falando, né? Eu acho que desde muito pequeno a gente precisa desenvolver nas crianças a autonomia. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um adolescente, a autonomia, ela já, como falou, enfim, já não precisa tanto de monitoramento. Mas uma criança menor,
Não tem jeito, né, Luísa? Ela precisa de minimamente que seja de um monitoramento, porque senão isso também traz muita angústia e muita insegurança para a criança, percebe? Não ter nada é desesperador. Com quem que eu posso contar? Ela ainda, dependendo da idade, não tem essa condição de se organizar, né? Não tem autonomia, né, o Não, suficiente. não tem organização para eles. Até Amanda, que, rapidinho, acho que cortou essa última fala sua, não consegui te ouvir. Você pode repetir, por favor? posso, até que a criança tenha isso desenvolvido, essa autonomia, a gente precisa ter esse papel de organizador para ela, para a criança, né? Que aí quando chega na adolescência, por exemplo, já está mais tranquilo, Aí não precisa né? ficar cobrando. Teoricamente, não, né? Mas não é assim muitas vezes que acontece. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que não dê muito para os pais acompanharem, eu acredito que a gente precisa ter minimamente um pouco de monitoramento nisso, senão é muito angustiante para a criança, né? A gente precisa dar um jeitinho de se organizar para poder passar isso para eles, né? Sim, com certeza. Outra pergunta que tem aqui, que segue um pouco nessa linha, né? A Ana pergunta: o que fazer quando os pais se recusam a realizar as atividades propostas para as crianças pequenas? Ela diz que ela percebe essa fala das professoras. Tá. Então, aí é um pouco disso que eu falei anteriormente. A criança, ela pode ir desenvolvendo essa autonomia, mas ela precisa, quanto menor a criança, mais ajuda dos pais ela vai precisar para isso, né? Então, é uma questão de conscientização desses pais, né? De sensibilização desses pais, de que, puxa, é um momento delicado para todo mundo, né? É claro que os pais não precisam pegar o chicote, né, e ficar, ó, e não consigo e tal. Vamos fazer o que é possível. O nada não dá para existir. E também não dá para existir a autocobrança, né, o tempo inteiro. O que dá para eu fazer para ajudar o meu filho, minha filha, sem também se torturar? Porque a gente tem que entender que isso vai fazer diferença para o desenvolvimento deles, né? Talvez, e se assim, né, tá muita coisa de atividade da escola. Tente conversar com a escola, né? Vamos ver, as escolas também vão precisar estar abertas para isso, para essa escuta. De novo, cada um tem uma realidade, cada um está passando por coisas diferentes, realidades diferentes. E como é que dá para a gente adequar isso à sua realidade, né? Tranquilizar no sentido de que, puxa, não dá para fazer tudo, então vamos fazer metade? O que dá para fazer? Mas nada é complicado também, né? Sim, com certeza. E aí acho que vai muito do que você falou de tentar explorar outros ambientes, né? Da casa, assim, e fazer outras coisas também. Sim. Você até comentou acho que foi um artigo seu, uma newsletter sua, da importância de incluir as crianças na tarefa de casa também, né? Sim, sim. Parece que não, mas nessas atividades domésticas estão sendo estimuladas e desenvolvidas e vai. E aí também, né, não dá um desafio maior do que a criança possa dar conta. Então, uma criança muito pequena, ela pode talvez ajudar a varrer a casa, né? Mas tirar o pó, talvez ela vai quebrar alguma coisa, porque ela não tem ainda a habilidade psicomotora, né, de coordenação suficiente para fazer aquilo. Então, tem várias coisas, né, hoje disponíveis por idades de que tipo de atividades a criança pode fazer, né, de tarefas domésticas por idade.
tem várias coisas, né? Enfim, mas é muito importante, e isso ajuda a montar a tal da rotina, né? Então, estou desenvolvendo, não estou deixando ocioso e tá sendo feito. Além disso, ajudar os pais. Puxa, Verdade, que estão sobrecarregados, né? trabalho de cooperação, equipe, empatia. Olha quanta coisa a gente desenvolve nesse processo, né? E também é um alívio. Agora, o que os pais precisam trabalhar é que talvez não saia na forma como você gostaria e faria, né? E a gente tem que estar tudo bem com isso também, né? Porque, assim, é dentro daquilo que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente tem para oferecer. Através do treino, vai ficar melhor essa tirada de pó aqui. E senão você desincentiva a criança também, né? Porque se ela faz, te ajuda, e aí você vai reclamar que ela não fez bem feito, Não vou nem aí fazer. ela. Não vou nem fazer. Para que eu vou fazer? Para receber crítica, né? Então, assim, é uma questão de trabalho de um lado, do outro, dos pais, da criança, né? É um conjunto aí de A coisas. gente, com certeza. Amanda, a gente falou muito das crianças, mas acho que é importante também comentar sobre os adolescentes, né? Que a adolescência por si só já é uma fase conturbada, né? A gente tem um monte de questionamentos Eu tenho em casa, é verdade. sobre o nosso Também tem. corpo, né? Construção de identidade, como ajudar os adolescentes nessa fase, né? Que às vezes é uma fase de cobrança maior, tanto da escola, né? De uma certa forma, porque eles estão tendo aulas normal, às vezes. Aulas, provas, trabalhos, tudo online. Né? Também, apesar de eles estarem inseridos nessa era tecnológica, é novo, porque não era assim que fazia antes. Uma prova online, né? É novo, é uma mudança. E, como todos nós, talvez mais potencializado ainda, geram sentimentos que é uma bomba, né? O que eu faço com isso? Tudo. Já é próprio da idade, da faixa etária, do momento do desenvolvimento. Isso aqui vira isso aqui, é normal, né? Mas a gente está falando, então, de um momento, quarentena, que todos estamos assim. Isso aqui vira isso. Você imagina para eles, então? É uma bomba relógio, né? Então, às vezes a gente tem também essa ideia, já tá maior, tem mais autonomia, não preciso dar tanta atenção. Cuidado. Cuidado com essa frase. Às vezes, num outro aspecto, eles precisam de muito mais atenção do que você imagina. Verdade, né? Com certeza. Indo um pouco nessa linha, a Sara mandou uma pergunta aqui. Ela falou: tem pais que estão fazendo os filhos ficarem estudando além do tempo fornecido pela escola nas aulas online. Como isso pode influenciar? Pode desencadear algum fator negativo? Então, a gente estava falando da questão da escola estar aberta a escutar esses pais também, né, que estão ali hoje 100% do tempo, né, porque estão em casa, todos em casa. Porque isso é uma demanda da escola, isso é uma questão da família, de novo, buscar o equilíbrio. Que é importante ter um hábito de estudo, também não tenho dúvidas de que seja importante de rever. Só que a gente não pode esquecer que hoje a forma como está sendo estudado é através do meio tecnológico. E eu falo por mim, tá? Eu atendia no presencial, também já fazia atendimento online, mas agora 100% está sendo online. Eu me canso muito mais no atendimento online.
A nossa atenção, ela é muito maior. Fora outras coisas que vão surgindo no meio do caminho, que é você, eu, por exemplo, estou num raciocínio com o meu paciente, o sinal cai. Putz, perdi o raciocínio. O que que isso gera? Raiva, angústia, sei lá o que. Para cada um gera uma coisa. Para o adolescente, muito provavelmente a mesma coisa. Né? Então, assim, você fica mais cansado. Dói o ouvido, dependendo do aparelho que você está utilizando, né? Acaba você tendo uma dor física mesmo no órgão, né? Então tem a questão da atenção, isso consome muito mais. E aí, depois, quanto tempo eu tenho de descanso para depois retomar ainda de novo o estudo novamente? Então, é nesse sentido que precisa buscar o equilíbrio, né? Verificar a quantidade disso, a forma como está sendo feito, entende? Você falou muito dessa questão do equilíbrio, acho que para tudo, né? Na vida já é importante, mas na quarentena parece que a gente precisa se focar mais ainda, né, nessa questão. Na realidade, esse é o maior desafio para todos os seres humanos, a gente encontrar o equilíbrio, né? É muito difícil, né? A gente ajuda, enquanto profissionais da área da psicologia, psicopedagogia. Falando. Oi, pessoal, a gente teve uma parada técnica, mas acho que já tá tudo bem, viu? Então, obrigada. A gente estava falando sobre a questão dos adolescentes e aí seguindo um do pouco equilíbrio nisso, também, né? do equilíbrio. A gente vê principalmente o pessoal que está no ensino médio, né, cheio de provas, às vezes preocupação com vestibular, com o Enem. Então, obrigada. Como que os pais podem auxiliar, que ferramentas, né, que eles podem proporcionar para os seus filhos para tentar diminuir essa ansiedade, essa autocobrança que está acontecendo, né, com esses jovens que estão aí nas fases preparatórias de prova, seja para entrar, às vezes, no ensino médio mais focado para o vestibular ou o próprio Enem, enfim. Então, acho que essa é uma fase muito importante para a conversa. Muito mais do que ajudá-los a correr para se adequar à questão de conteúdo, do que vai ser para o vestibular e etc e tal, é a conversa, porque não é uma questão individual, particular daquele adolescente. Isso é uma questão mundial. Todos os adolescentes estão passando por isso. Por essa, eu não diria perda, tá? Eu vou colocar entre aspas, mas como se um sentimento de estar estacionado, né? Putz, não tá indo, né? Eu tinha tantos projetos, eu pensava, tem adolescentes na expectativa de formatura, né? Viagem, às vezes, né? Viagens. Então, olha a frustração. Por isso que eu falo que a conversa, de acolher esse sentimento, essa angústia que gera, né? Porque até nós não conseguimos dizer para eles: fica tranquilo, vai acontecer sua viagem. Não sei se vai. Não sei dizer se vai, não consigo. Não está no meu controle. Então, assim, se não der esse ano,
Vamos ver para o próximo ano, se não der também, vamos adequando. Aí a importância de vamos tentar focar no hoje. Eu trabalho muito isso com os meus pacientes. Vamos viver o agora? O que eu posso resolver agora, nesse momento? Porque o futuro é muito incerto, né, Luísa? E agora ficou mais evidente ainda o quanto o futuro é incerto. Então, essa coisa do planejamento muito a longo prazo, eu diria nem a longo prazo, a médio prazo, tá difícil. Consigo Para a todos nós, né? curto, exatamente, consigo a curto e olhe lá. A curto prazo e olhe lá. Então, vamos viver o agora, né? Porque senão isso toma uma proporção e vai afetar, sem dúvida alguma, esse emocional, esse psíquico, e aí a coisa fica pior. E acho que é entender também, isso vale para todo mundo, né? Mas que tá todo mundo numa situação parecida. Óbvio que cada um com uma realidade, né? Não tem como a gente falar que eu estou sentindo mais os impactos desse isolamento que o outro, ou vice-versa. Cada um tem uma A realidade. dor, ela é muito singular. A dor é de cada um. Então, acho que é isso, né? Às vezes o adolescente tem isso também, de céus, ó vida, eu sou o único que estou passando por isso, eu não consegui assistir aula porque a internet Mostrar esse não coletivo. funcionou. Mostrar É esse isso. coletivo, né? Que não é só ele, não é uma questão dele, né? Todos, se está ocorrendo alguma perda de conteúdo, não é só para ele, é para todo mundo. Verdade, Amanda. E aí, agora falando um pouco mais do retorno, né? Do momento de retorno às aulas. Como que você acha que as escolas podem se preparar para receber os alunos? Então, eu vou aqui agora falar como palpiteira, tá? Ué, você é mãe, é justo também, é válido. Eu penso, então, penso nessa coisa da segurança, acho, né, que a gente precisa, sim, uma lição, né, de vida, a gente precisa olhar de um jeito diferente para essa questão da higiene, levar isso para os nossos filhos, mais do que a gente já fazia, então agora, olha o peso que tem a higiene, o lavar as mãos, né, o se cuidar. Então, pegando esse gancho, acho que as escolas vão precisar se preparar nesse sentido de fazer com que as crianças possam ter o acesso ao tal do álcool gel, né? Antes do lanche, manter, eu sei que as escolas já fazem isso, né? Mas deixar isso mais evidente da importância do se cuidar, né? E a proposta, como a gente falou, de fazer não só mais as atividades em sala de aula, mas aproveitar outros espaços da escola para gerar conhecimento, né? Mais do que já faziam, porque uma turma utilizava o laboratório em determinado momento da escola, né? Vamos mais vezes ao laboratório, né? Faz um rodízio maior com isso, né? Utilizar o espaço aberto lá, o pátio, a quadra da escola. Tem uma horta, vamos fazer mais vezes isso. É uma sugestão para as escolas pensarem nisso. Você falou muito da questão acho que da preparação de infraestrutura, né, e preparação física, mas pensando mais num aspecto de acolhimento emocional dessas crianças, né? O que pode ser feito? Um dado interessante do Censo Escolar de 2009 revela, por exemplo, que só 15% das escolas da rede pública têm um psicólogo, né, à disposição.
E então, acho que nesse sentido de acolhimento emocional, qual o papel que a escola pode exercer, né, para ajudar essas crianças e esses adolescentes que em algum momento vão retornar? Estratégias como palestras, grupos, é uma boa estratégia, principalmente, né, com os adolescentes. Aí eu estou falando para os maiores. Por outro lado, é importante, antes de mais nada, a relação de confiança. Eu percebo muitos adolescentes em consultório, né, com essa questão de não se sentir confiante em determinado ambiente, como por exemplo o escolar, para levar determinadas coisas, ou por falta de credibilidade mesmo, de não fazerem nada com aquilo que você está levando. Então é a tal da desmotivação. Para quê? Para que eu vou levar? Então, gerar também, pensando, não é só fazer a palestra, trazer informações, mas é de acolher. E além do acolhimento, fazer algo com isso. Ter alguma ação sobre aquela demanda, aquela queixa, aquela problemática. Porque senão, qual é o sentido que o adolescente tem de querer levar algo para aquele ambiente? E a gente sabe que o ambiente escolar, muitas vezes, era o ambiente em que eles passavam a maior parte do tempo, mais do que em casa. Então, eu acredito, sim, acho que a casa tem o seu papel social, de educação, é importante, mas a escola também é uma extensão disso, né? Então, da mesma forma que os pais precisam ter esse olhar acolhedor, observador, a escola também precisa se preparar para isso, cada vez mais, né? Deixar aquela coisa, esse olhar do vamos preparar para o conhecimento conteudista, é nota, é prova, é número, não somos números, né? Atrás daquele desempenho, o que tem por trás disso? Tem um ser humano que sente, e muitos sentimentos que não se sente em condição de expor a fragilidade, a vulnerabilidade, e cresce e leva para a vida. Um adulto que acha que tem que ser forte o tempo inteiro. Verdade, Amanda. Falou muito bem. A gente está completando quase uma hora de Mas live aqui, já passou rápido, é. Quando a conversa é boa, é isso que acontece, né? E aí, então, acho que a gente podia responder algumas perguntinhas que tem só, e aí depois a gente finaliza. Pode tá bom, ser? pode. Então, aqui tem uma pergunta é, da Neide. Ela falou: quando você falou em rotina, que foi uma das coisas que a gente abordou bastante na nossa conversa, né? Qual a importância da rotina para os bebês que nasceram durante a pandemia? Continua tendo bastante importância, Neide, porque, como eu falei, o adulto tem esse papel de organizador. A gente tem que trazer esse senso de organização, né? Principalmente agora falando nessa, né, para a Neide que está fazendo essa pergunta do bebê, no caso. E através dessa organização vai havendo uma rotina do organismo biológico do ser humano, né? Então, quando a gente estabelece essa rotina para o bebê, ele vai se adequando a isso, né? Então, o horário de dormir, o horário para se alimentar, o horário de brincar, né? E nesse caso, para o bebê, é isso: brincar, comer, dormir, né? Poucos momentos de interação social, que ele passa mais tempo dormindo e comendo, né? Mas esse reloginho, ele precisa estar bem organizadinho para trazer, gerar outras sensações,
um bebê mais tranquilo, menos irritado, digamos, né? Porque muitas vezes o choro excessivo tem a ver com uma falta de rotina, ou porque não dormiu o suficiente, no caso do bebê, percebe? Eu não tô aqui, tem muitas outras coisas, tá, Luísa? Eu não tô colocando questões orgânicas no meio disso. Lógico, se chora muito, pode ser que a criança sofra de refluxo, mas não é, esse não é meu papel, senão daria para eu ficar até amanhã falando, Sim, sim, com certeza. Mas acho que respondeu a pergunta, Amanda. né? Acho que é isso. E aí, a última pergunta aqui para finalizar é da Patrícia. Ela pergunta como lidar com os conflitos de opinião entre pais e adolescentes dentro do cenário atual, seja nos estudos quanto no dia a dia. Paciência. Paciência, muita, né? Entrar em consenso não é também uma tarefa fácil, não só com os adolescentes, mas a gente poderia estender isso para muitas outras coisas, né? Divergência de opiniões. Será que é só com eles que a gente enfrenta problemas? Acho que é com a sociedade, né? Mas aí eu vou falar, eu falei, né, brincando, mas não brincando, sim, a paciência, mas acho que a base para isso, inclusive eu fiz até um episódio num podcast do tema respeito. Eu acho que essa é a base. É o respeito. Eu entender, respeitar significa isso, né? Eu entender o que você está me dizendo, não necessariamente eu preciso concordar com o que você está me dizendo, mas eu preciso te escutar. E aí eu tenho o direito de colocar o meu ponto de vista, e também não quer dizer que você vai concordar. Só que assim, no caso, é a Patrícia, né, que perguntou. Isso. No caso da Patrícia, que ela está perguntando sobre o adolescente, ele precisa entender aquilo que eu falei, que talvez tenha coisas que o adolescente ele não tem condição ainda de decidir, na tomada de decisão. Dependendo do contexto, ok, eu te respeito, eu ouvi a sua opinião, mas na hora da decisão, nesse caso, vale isso aqui. O que eu entendo que seja melhor nesse momento. Posso estar errada? Eu posso. Eu tenho o direito, enquanto ser humano, errar. Mas eu sou pai, eu sou mãe, eu sou o cuidador. Mas eu não deixei de escutar você. Não sei se respondeu também. Não, respondeu sim. Amanda, muito obrigada. Foi ótimo estar aqui com você. Obrigada a você, Agradeço Luísa. muito a sua presença aqui com a gente. Acho que para todos nós, mas principalmente para as mães, para os pais, para os cuidadores que estão nesse momento de montanha-russa, né, de emoções, é muito importante ter a visão de alguém como você, né, que é mãe também, mas que também tem esse lado profissional. Então, muito obrigada. E queria agradecer a todo mundo que está assistindo também pela presença de vocês na segunda live do Melhor Escola. Se você quer saber mais coisas sobre educação, seja infantil, do fundamental ou do ensino médio, você pode acessar nosso site www.melhorescola.com.br ou seguir a gente nas redes sociais, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até.